Então vamos novamente pisar no pezinho dos defensores das igrejas de pedra, mas que ainda não entenderam a palavra do Senhor. Tá parecendo que eu adoro esse tipo de conteúdo. Eu amo. Se Deus não cabe nem no céu, por que alguém achou que ele caberia dentro de um templo de pedra? Pensa nisso, com calma. Antes de existir qualquer templo, não existia prédio, não existia instituição, não existia sistema religioso organizado. Existia relação. Deus não tinha endereço, Deus não tinha placa, Deus não tinha estrutura. Ele estava com as pessoas, mas o ser humano sempre teve uma necessidade de organizar, centralizar, controlar, e é nesse cenário que entra Salomão. Ele constrói um templo gigantesco, algo nunca visto, um símbolo de poder, de grandeza, de autoridade espiritual. Mas não porque Deus precisava daquilo, e sim porque o homem precisava de um lugar fixo para concentrar tudo. E quando você cria um lugar físico, você automaticamente cria um sistema. Agora existe quem administra, quem fala por Deus, quem define as regras e quem controla o acesso. E sem perceber o que era a relação começa a virar estrutura. E o problema nunca foi o templo existir, o problema foi o que fizeram com ele. Porque as pessoas começaram a acreditar que Deus estava preso ali dentro. Imagina só, que fora daquele espaço ele não estava. E aí, séculos depois, chega Jesus. E ele não vem para reformar esse sistema, ele vem para confrontar. E ele solta uma frase que até hoje muita gente não entendeu. Destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Na hora todo mundo achou um absurdo, pensaram no prédio, na construção, na pedra. Mas não era isso que ele estava falando. Ele estava falando do corpo, do verdadeiro templo. E o que aconteceu depois? Mataram ele, destruíram o templo e em 3 dias ele ressuscitou. Exatamente como ele disse. Aquilo não era simbólico, era literal. Era um aviso. O templo nunca foi o prédio, sempre foi o vivo, sempre foi o corpo. E depois disso, fica impossível ignorar o que isso significa. Porque se o templo é o corpo, então cada pessoa é uma igreja viva. Você concorda comigo? Cada ser humano carrega algo sagrado. Mas olha o que acontece hoje. Pessoas continuam sustentando templos de pedra, dando dízimos, ofertas, mantendo estruturas enormes, enquanto ignoram gente passando necessidade. Ignoram fome, ignoram dor, ignoram quem está do lado, ignoram o próprio templo de Deus. E aí entra algo que Jesus deixou muito claro. Ele separa 2 tipos de pessoas, os que ajudaram e os que ignoraram. E ele diz, Mateus 25, 41, 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora pare e pensa nisso, de verdade. Se o templo é o corpo, então cada pessoa que você ignora é um templo que você está abandonando. Então de que adianta sustentar o prédio se você abandona o seu próximo? De que adianta manter a estrutura e ignorar o que realmente importa? Talvez o maior erro não foi construir templos de pedra, foi esquecer onde Deus realmente habita. Se você gostou desse conteúdo, comenta seu amém, compartilha com seu amigo, curta esse post e me siga para mais.